trazer para vocês essa noite esse culto de doutrina. Existe uma máxima aqui que nós falamos sempre, de que esse culto de doutrina não é sobre usos e costumes, mas sobre o que diz a palavra de Deus. Amém? Mas o Espírito Santo me fez uma pergunta. A palavra de Deus tem princípios. E quando certos usos e costumes infringem os princípios da palavra, os nossos usos e costumes não estão de acordo com a palavra. Amém? Então, seria um pouco sobre usos e costumes hoje, talvez. Mas baseado nos princípios da palavra. Amém, queridos? Essa ministração, vocês talvez achem um pouco estranho a princípio, mas no decorrer vocês vão entender. Eu coloquei como tema, aliás, o Espírito Santo me inspirou para colocar como tema língua de duas vias. Língua de duas vias. Pode parecer estranho a princípio, mas vocês vão entender. Porque o texto base dessa ministração está lá em Tiago. Queria que vocês fossem lá em Tiago, por favor. Oi. Capítulo 3. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte, tem algumas versões aqui, a partir do versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar toma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela inspiração do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. É fiel ao que diz a sua palavra, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que vocês observassem o versículo 10. Quando nós falamos aqui, antes vimos dizendo aqui a respeito da língua que não consegue ser domada. Com a mesma língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, criados por Deus. E aqui no texto, no versículo 10, no versículo diz assim, no final do versículo diz: meus irmãos, não pode ser assim. Tem uma exclamação. Não sei se a Bíblia de vocês tem. Na minha tem. A versão King James diz assim: meus queridos irmãos, isso não está certo. Isso não está certo. Isso é uma língua de duas vias.
nós poderíamos dizer assim, uma rua de mão dupla. Isso não está certo. E esse tema dessa ministração, eu perguntando ao Senhor, Senhor, isso está correto para nós colocarmos num culto de doutrina? E aí ele me inspirou com algumas matérias do Rema. Quem fez o Rema aqui talvez vai se lembrar. Ele colocou para mim algumas matérias, aqui 6 matérias, aliás. Fundamentos da fé, oração prevalece, autoridade do crente, doutrinas básicas, evangelismo e vida de prosperidade. Vida de prosperidade, a vida de prosperidade tem confissão, tem a língua, tem a boca. Amém? Glória a Deus. Fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que para a palavra boca, a Bíblia se refere em 520 vezes. Para a palavra língua, 225 vezes. Um total de 745 vezes em que aparece boca ou língua. O que significa que isso é importante para o Senhor. Como estamos lidando com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Como estamos lidando com isso no nosso dia a dia? Não é só dentro da igreja, não. Vocês sabem que eu sou comunicador. Eu trabalho com comunicação. A comunicação é importante. Imaginem se tudo o que nós conversamos fora do ar, nós fôssemos colocar isso no ar para as pessoas. Né? Nossas, às vezes, indiscrições, coisas que falamos indevidamente. Já pensou? Que desastre seria? Mas vocês sabem que nós estamos falando de forma errada dentro da igreja também? Dentro da igreja também nós estamos falando de forma errada, nos comportando de forma errada. Aleluia. Aleluia. E aí, para a expressão, a palavra boca, o livro que traz mais na Bíblia é o livro de Provérbios, 59 vezes, aparece mais. E eu vou ler algumas aqui, vocês não precisam abrir, não. Eu vou ler algumas para vocês aqui. Em Provérbios 10, 11, se vocês quiserem anotar. Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. 2 vezes. Em Provérbios 4, 24 diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Provérbios 8, 7 diz assim: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Provérbios 10, 6 diz: as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O que estamos falando? Como estamos falando? O que tem saído da nossa boca? Provérbios 10, 14 diz assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Provérbios 10, 31, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Essa versão é a nova versão internacional, a NVI. Okay? Talvez na Bíblia de vocês tenha uma versão diferente. Provérbios 15, 2 diz: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Vocês podem ver aqui que sempre a palavra, na maioria dos versículos que eu li para vocês aqui, ela traz 2 vias. A boca do justo, a língua do justo, a boca do insensato, a língua do ímpio. Como funciona. Né? Ou seja,
nós temos 50% de chance de acertar ou de errar, dependendo daquilo que sai da nossa boca. Amém? E é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. É preciso ser guiado pelo Espírito em todo o tempo. Estarmos conectados, ligados ao Senhor em todo o tempo. Porque vocês sabem que o inimigo anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a nossa confissão, aquilo que sai de nossa boca, aquilo que a nossa língua professa, é munição para o inimigo. É munição para o diabo. Amém, queridos? Então é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado com aquilo que estamos falando. Com aquilo que estamos falando. A palavra língua, por sua vez, aparece mais no livro de Salmos, 39 vezes. Eu também vou ler alguns para vocês aqui. Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Está em Salmos 52:4. Em Salmos 122 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Em Salmos 35:28 diz assim: Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Olha aqui um ponto positivo para a boca e para a língua. Significa que o que eu estou falando aqui é que existem as duas vertentes, os dois lados. Nós é que escolhemos aquilo que vamos professar com a nossa boca. Amém, meus queridos? Nós é que escolhemos o que vamos professar com a nossa boca. Em Salmos 37:30 diz assim: A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Em Salmos 50:19, sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. E aqui tem vários exemplos de versículos. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão à sua língua. Está em Salmos 10:7. Ter cuidado com aquilo que estamos falando se refere a tudo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês agora. O que aconteceu comigo antes de eu entrar no ar. Eu queria que todos ficassem olhando para frente. Vocês estão ouvindo a minha voz pelo microfone, certo? Amém? Vocês estão ouvindo a minha voz. E eu vou falar agora, falar ali que meu irmão Aníbal está lá sentado na frente, meu irmão Aníbal usa óculos. E vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Amém? Se por outro lado, eu desligar o microfone, foi o que eu disse, vocês não estão ouvindo nada. O que eu quero dizer com isso? Vou contar uma historinha. Estava eu, há poucos momentos antes de entrar no ar, no jornal, o meu microfone estava ligado. Eu sabia que o meu microfone estava ligado. E um companheiro de trabalho dentro do estúdio estava conversando comigo, eu estava conversando. E nós temos um chamado Twitter, que é onde fica o diretor de corte, onde ele coloca a câmera 1, a câmera 2, aperta os botões lá, não vou entrar nesses detalhes, mas vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer. Amém? Então, tudo que eu estava conversando com o meu colega, mesmo que não estivesse indo para o ar, as pessoas que estavam naquela sala, que pode ser até aqui no andar de cima, estão ouvindo. Por causa do microfone que está ligado. Estão me entendendo?
Eu não me lembro qual era o assunto. Confesso para vocês que eu não me lembro qual era o assunto. Mas confesso também que num certo momento nós estávamos conversando e surgiu um assunto, uma frase na minha cabeça de que eu não poderia falar para que aquelas pessoas ouvissem. Estão me entendendo? As pessoas que estavam na sala não poderiam ouvir o que eu ia dizer. Mas o microfone estava aberto. Então, se eu falasse, elas iam ouvir. O que eu fiz? Eu desliguei o microfone para continuar a conversa. E as pessoas não ouviram. Nesse momento, o Espírito Santo falou comigo. Você desliga seu microfone para falar com Deus? O nosso microfone é ligado 24 horas com o Senhor. Não desliga. Tudo que nós falamos, Ele ouve. Não tem botãozinho que desligue. Não tem como você tirar as baterias do microfone para que o Senhor não escute o que você está falando. Esta é a língua de duas vias. É o risco da língua de duas vias. Porque se nós estamos falando corretamente, glória a Deus, bênção para você. Mas se nós estamos falando de forma errada, meus amados, nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. Amém, queridos? Então nós temos que vigiar. Nós temos que orar. Nós temos que estar atentos com aquilo que está saindo da nossa boca. Exemplo que eu sempre escuto aqui na igreja, um exemplo que a gente sempre escuta por aí afora, é a respeito daquele menino, do menino que é apimentado. Não é isso? Quem nunca ouviu aquela historinha da mãe dizer assim: esse menino é muito danado. Esse menino não vai dar para nada. Esse menino, quando crescer, só vai me dar trabalho. O que sai da nossa boca? A palavra tem o poder. Eu estou dando um exemplo bem simples aqui, gente. E nas nossas conversas de trabalho, como as que eu estava tendo? O que sai? O que tem saído? Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso vocabulário no nosso trabalho? No nosso lar? Ou apenas quando nós estamos em frente às câmeras é que sai tudo bonito? Quando estamos por trás das câmeras, misericórdia. Como tem sido o nosso comportamento? O que a nossa boca tem professado? O que a nossa língua tem dito? Da mesma forma, eu estou falando de câmeras, mas eu estou ilustrando aqui igreja. Na igreja, nós temos falado de uma forma, em casa nós temos falado de outra, no trabalho temos falado de outra forma. E não pode ser assim. O que o Senhor colocou no meu coração de forma muito contundente, forte hoje à noite a falar para vocês é que nós temos que ter um comportamento, nós temos que ter uma conduta da mesma forma dentro da igreja, em casa, no trabalho. E para isso nós precisamos de oração e sermos guiados pelo Espírito em todo o tempo. Não podemos desligar, meus irmãos. Não podemos desligar em nenhum momento. Amém? Não podemos desligar.
O inimigo está à espreita, esperando apenas um tropeço, uma topada, como se diz, para aproveitar a oportunidade. Porque na primeira oportunidade vão apontar para você e dizer: você não é crente? Na primeira oportunidade. Você está falando desse jeito? Você não é crente? Amém? Precisamos dar. Aleluia. 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 Vamos lá para Mateus. Vamos lá para Mateus. Capítulo 12. Versículo 34. Isso é Jesus falando. Se vocês quiserem saber o contexto, depois vocês podem olhar em casa, com cuidado. Parte B do versículo diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o nosso coração? Do que o nosso coração está cheio? O que temos falado? Prestemos atenção nisso. Eu e vocês. Todos nós. Isso é Jesus falando. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Está cheio de palavra, vai sair palavra. Se estiver cheio de outras coisas, vão sair essas outras coisas. Nós sabemos disso. Está na palavra. Nós temos consciência disso. O Espírito Santo está nos lembrando hoje à noite, amém? O Espírito Santo está nos lembrando hoje à noite. Um pouquinho mais à frente, capítulo 15. Lá no versículo 11. Diz assim, Jesus falando: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Cuidado. Cuidado. Às vezes a gente aponta para o irmão, para o que ele está comendo, para o que ele está bebendo, ou porque não come, não lava as mãos para comer, como é o exemplo ali naquela passagem. Mas o que é que está saindo da nossa boca no momento da crítica? O que está saindo? De que forma? Vocês estão comigo? Assim como vocês, eu também fui doutrinado, né? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos, vocês não precisam ir. Capítulo 141, versículo 13 diz assim: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que o salmista quis dizer? A gente já sabe que a língua é traiçoeira, não é? Ele quer um vigia o tempo inteiro
guardando nossas palavras. Alguém já ouviu dizer que depois que a palavra sai, ela não volta mais? Depois que a palavra sai da nossa boca, não tem como ela voltar mais. Já saiu. Se for bênção, ótimo. Glória a Deus. Mas se for uma ofensa, nossa. Uma ofensa a um irmão, por exemplo. Amado, para você recuperar aquele amor de novo, vai precisar de muita oração. Muita oração. Muita oração mesmo. Porque a palavra já foi lançada. E ela não volta. Por isso que ele pede um vigia, uma guarda. O tempo inteiro. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Está lá em Salmos 139, versículo 4. Isso significa dizer, em outras palavras, que o Senhor sonda os nossos pensamentos, o nosso coração. Então, cuidado. Precisamos ter cuidado. O Senhor está nos trazendo para perto hoje à noite, amém? O Senhor nos ama, amém? Ele tem cuidado de nós. Ele não quer que falhemos. Amém, queridos? Não fiquem tristes, não. Estamos todos muito silenciosos, né? Mas não fiquem tristes, não. Essa palavra trazida hoje à noite, esse alerta trazido hoje à noite, significa o amor de Deus sobre essa igreja. Significa o amor de Deus sobre nós. Amém, queridos? Para que estejamos atentos a isso. Estejamos atentos o tempo inteiro. Porque é muito fácil, num trabalho, eu digo trabalho porque eu acho que o trabalho, às vezes, quando ele é muito estressante, eu tenho as suas preocupações, é o local mais fácil para você sair da linha. Para você se estressar com alguém, né? Para você perder a paciência com um colega de trabalho que não está fazendo o trabalho direito e está afetando o seu próprio serviço, o seu próprio trabalho. Isso acontece com a gente. Comigo acontece. Não sei se eu sou o único. Né? E nesses momentos, para você sair da linha e fazer com que tua boca peque, tua língua peque, e com isso traga maldição para a sua vida, é muito rápido. Então é por isso que nós precisamos estar ligados, guiados o tempo inteiro pelo Espírito Santo do Senhor. Porque na hora que você vai falar alguma coisa, o Espírito Santo diz: epa, desse jeito não. Aí você ora em línguas, né? Tem gente que conta até 10, 1000, né? Crente ora em línguas. Amém, queridos? Que aí vai na tranquilidade. E você vai ver que o problema vai ser resolvido de forma tranquila e em paz. Você crê nisso? Tem. Eu também creio. Tem funcionado comigo. E vai funcionar com você também. Amém? Tem o Salmos 34, versículo 13 aqui, que fala mais ou menos a mesma coisa, que diz: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Amém? Glória a Deus. Vamos lá para Lucas. Lucas 12. Porque aí vem a nossa responsabilidade. Lucas 12, versículo 48. Todos acharam? A parte B do versículo. Que é em amor, viu, meus amados? É em amor. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Tem uma coisa a ver com a outra mesmo. Nós já sabemos como temos que agir. É isso que tem a ver com uma coisa com a outra. Nós agora fomos doutrinados. Já sabemos como temos que atuar, agir, falar. Sabe que às vezes eu tenho visto, principalmente em Facebook, alguns comportamentos que, sinceramente, eu não vejo como um comportamento cristão. E nós temos que ter cuidado com isso. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. É simples assim. Muitas vezes temos visto pessoas brincando de ser crentes. Não significa dizer que nós temos que deixar de ser alegres e felizes. Não é isso que eu estou falando, gente. Vocês já ouviram aquela história de que uma laranja podre estraga todo o balaio, né? Então, vamos sair da igreja, vamos lá para fora. Vamos dizer que lá fora, o balaio tenha muitas laranjas que não estejam em boas condições. Aí você pega uma laranja boa e joga no meio desse balaio. O que vai acontecer com ela? Ela vai estragar. Ela vai estragar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus é amor. Deus é bom em todo o tempo. Ele quer essas pessoas perto da gente. Ele quer que nós saiamos para trazer as pessoas para o conhecimento do seu amor, para o conhecimento da sua palavra. Não o contrário, muitas vezes. Não o contrário. Comportamentos que não dignificam a palavra lá fora. Nós temos que dar palavra para esse povo. Dar a palavra de Deus. O que o Senhor tem para eles. É isso que nós temos que fornecer, dar, entregar aquilo que foi nos confiado. E eu fico triste quando eu vejo um irmão com certos comportamentos, às vezes até concordando de certa forma com aquilo que
as pessoas no mundo fazem, de alguma forma, que não edificam de forma nenhuma o reino do Senhor. Eu não quero entrar em detalhes minuciosos, porque eu posso acabar cometendo o erro de dizer o nome ou alguma congregação, enfim. Então eu não quero entrar em detalhes, mas vocês podem me entender do que eu estou falando. Amém, queridos? Precisamos vigiar. A quem muito foi dado, muito será exigido. Isso não é peso não, viu, querido? De forma alguma. Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Isso não é peso não. Não é peso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre o mesmo tema, lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículo 32. Diz assim: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Existem algumas pessoas que às vezes a gente não sabe nem que é crente. No meu trabalho mesmo eu conheci uma pessoa, isso eu vou fazer 10 anos lá. E depois que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, isso foi em 2007, mas mergulhei realmente na palavra a partir de 2009. E aí eu vim descobrir, eu acho que ano passado, que a pessoa era evangélica, era crente. Às vezes, nós abrimos a nossa boca, a nossa língua está falando coisas que não edificam de forma nenhuma o reino do Senhor. Às vezes estão concordando com as coisas do mundo, mas nós não confessamos a palavra para as pessoas não sabem quem nós somos. As pessoas estão escondidas. No quartel, a gente chamava o camarada, quando o camarada era escondido demais, chamava de moita. Então, é mais ou menos o crente moita. Ninguém sabe que ele é. E qual é a nossa missão? A missão é o ID. A nossa missão é o ID. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Então, se nós estamos em algum lugar, pessoas ainda não sabem que nós somos crentes, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se neste lugar que nós estamos concordando com a nossa boca, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o que está aí fora, está mais errado ainda. Nós temos que nos mostrar, meus queridos. Nós temos que nos mostrar. Porque o inimigo não cessa de trabalhar. Ele não para, não. Ele não para um instante. Tudo tem atraído os nossos jovens nesse mundo aí fora. Seja festas, sejam
internet, carros da moda, roupas da moda e enfim, coisas que muitas vezes é apenas para iludir os nossos jovens, as pessoas que estão aí fora. E nós precisamos trazer essas pessoas para o Senhor. É a nossa missão. E como é que nós vamos fazer isso? Confessando de forma correta, falando de forma correta. A nossa boca e a nossa língua tem que falar a palavra. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Aleluia. Vamos louvar? Louvor. Nós vamos louvar o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a nossa língua é uma via de mão dupla. A qualquer momento nós podemos sair da estrada. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos vigiar. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês hoje à noite. Nós temos um mundo aí fora que precisa ouvir a nossa voz. Nós temos um mundo aí fora que precisa ouvir aquilo que essa palavra tem dito para nós. Mas nós precisamos ir. Pastor Eduardo, Deus colocou no coração dele um evangelismo forte, que vai começar agora no mês de setembro. Se você tiver tempo disponível, se engaje nisso. A nossa missão é o ID. E Jesus nos deu um mandamento muito claro, que devemos amar os nossos irmãos. Não só os da igreja, mas aqueles que estão lá fora, que precisam ouvir a nossa voz, que ainda não conheceram essa palavra. Amém? Então, se você tiver tempo, se engaje nesse projeto de evangelismo. Eu tenho visto na televisão jovens perdendo a vida porque não conheceram o Senhor Jesus. Eu tenho visto na televisão mães chorando porque perderam seus filhos, porque não ouviram a nossa voz. Ou seja, ou nós não estamos falando, ou estamos falando de uma maneira incorreta. E nós precisamos falar da maneira certa. A maldade tem crescido no mundo aí fora de uma forma que assusta qualquer um. Assusta qualquer um. Se eu estou com vontade de falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês têm visto aquela reportagem, uma reportagem que saiu no Fantástico, inclusive no último domingo, sobre o Estado Islâmico, que é um movimento do Islã, de radicais fundamentalistas, que nasceu na Síria com os rebeldes e já avançou para o noroeste do Iraque. E qual é a lei para eles? Qualquer um que não siga o Alcorão tem que ser morto. Morto. Cristãos estão sendo mortos. Muçulmanos estão sendo mortos por eles porque não seguem o Alcorão à risca.
Essa é a maldade que tem crescido no mundo. Tem crescido no mundo. Judeus têm sido mortos. Pessoas precisam ouvir a nossa voz. Precisam ouvir essa palavra. Vamos louvar. Vamos agradecer ao nosso Deus, nosso Pai, pela palavra desta noite. Vamos louvar. Vamos louvar. Pode ficar de pé, por favor.